A questão de se os alienígenas já visitaram a Terra fascina cientistas e o público há anos. Este debate contínuo é alimentado por vários fatores, incluindo inúmeros relatos de testemunhas que afirmam ter visto OVNIs e alienígenas, bem como teorias da conspiração sugerindo que há um encobrimento governamental em relação aos encontros com extraterrestres. No vídeo de hoje, exploraremos relatos de abdução alienígena, pinturas antigas que parecem alienígenas e estruturas avançadas impossíveis, construídas há milhares de anos, que alguns acreditam terem sido criadas por uma civilização extraterrestre avançada. Arte aborígene com figuras semelhantes a alienígenas. A representação clássica de um alienígena surgiu de várias testemunhas que afirmaram terem sido abduzidas por homenzinhos verdes com olhos grandes. Essa representação foi consolidada na Capa de Comunhão, um relato não fictício de Whitley Strieber detalhando suas supostas experiências com entidades não humanas. Strieber afirma que foi abduzido de sua cabana no norte de Nova York em 26 de dezembro de 1985 por seres sencientes. Contudo, a descoberta de vida alienígena ocorreu 4.000 anos antes dessas imagens surgirem e sua visita foi registrada pelos aborígenes da Austrália Ocidental em antigas pinturas rupestres. As pinturas dos seres celestiais Wandjina estão localizadas na região noroeste do Kimberley, na Austrália Ocidental, em locais de ritual significativos para o povo aborígene da área. Os Wandjinas são visualmente representados, com pele pálida e cabeças redondas, apresentando olhos pretos grandes e características faciais mínimas. Eles se assemelham impressionantemente às representações modernas de seres extraterrestres, especialmente os Greys. Segundo a mitologia aborígene, os Wandjinas são poderosos espíritos fazedores de chuva e divindades celestiais reverenciadas pelas culturas indígenas da região de Kimberley, na Austrália. Eles incorporam os elementos vitais da chuva, nuvens e da vida, sendo centrais na mitologia de diversos grupos aborígenes. Diz-se que nos primeiros dias da criação, os Wandjina desceram dos céus para compartilhar sua sabedoria e leis com suas criações, a quem consideravam como seus filhos. Com o passar do tempo, a maioria dos Wandjinas deixou o reino físico, deixando suas imagens nas paredes das cavernas. As preciosas pinturas eram cuidadas pelos xamãs locais, que iniciaram a tradição de repintar as imagens para rejuvenescer a força vital dos Wandjina. Hoje, essas notáveis pinturas podem ser encontradas em rochas nas cavernas de Kimberley e, para os indígenas, possuem um profundo significado espiritual, sendo reverenciadas como representações sagradas de sua herança cultural. Contudo, por anos, essas pinturas complexas geraram curiosidade e discussão sobre seus significados e objetivos. Alguns interpretam essas imagens como representações de figuras humanas ou animais nativos, enquanto outros sugerem que simbolizam poder, autoridade e crenças espirituais da cultura aborígene. Outros acreditam que as características distintas desses seres, como rostos pálidos, olhos grandes e ausência de bocas, representam extraterrestres que visitaram a Terra há milhares de anos. Sugerem que as auréolas em torno das cabeças de algumas figuras indicam tecnologia e conhecimento avançados, afirmando que alienígenas influenciaram a formação e o desenvolvimento da civilização humana. Além disso, eles destacam o contraste nos tons de pele, observando que as figuras retratadas parecem ter pele mais clara em comparação aos australianos indígenas, que geralmente têm tons de pele mais escuros. Isso levanta questões intrigantes. Será que essas antigas pinturas rupestres aborígenes de aproximadamente 4.000 anos atrás poderiam ser representações de visitantes alienígenas? As luzes celestiais mencionadas nas tradições orais indígenas, transmitidas por gerações, poderiam de fato ser referências a naves espaciais? Nós deveríamos ouvir suas opiniões sobre isso. Trabalho em pedra de alta precisão em Pumapunku. Isolado nas montanhas Andes perto da antiga cidade de Tiwanaku, La Paz e Bolívia, está o complexo do Templo Pumapunku. As origens deste notável complexo permanecem misteriosas. A área apresenta um extraordinário trabalho em pedra, construído com notável precisão há cerca de 1.500 anos.
O complexo do templo foi inicialmente moldado como um monte de terra em terraços, revestido com enormes blocos megalíticos de várias toneladas. Esses blocos feitos de arenito vermelho e andesito foram cortados com tanta precisão que se encaixam perfeitamente, travando no lugar sem o uso de argamassa. A técnica exibida nos blocos de pedra é impressionante. As juntas são tão apertadas que nem mesmo uma lâmina de barbear cabe entre elas. Alguns blocos são tão bem acabados que parecem feitos por máquinas modernas, com furos perfurados perfeitamente simétricos. Na construção das paredes em Puma Punku, cada pedra foi intricadamente cortada para se entrelaçar com as adjacentes, criando vigas de sustentação sem água. Uma técnica comum envolvia angulando cuidadosamente o topo da pedra inferior e colocando outra pedra em cima dela, cortada no mesmo ângulo. A extraordinária precisão dos ângulos executados demonstra um entendimento altamente sofisticado das técnicas de corte de pedra e uma profunda familiaridade com a geometria descritiva. A pura escala das pedras é notável. O maior bloco mede impressionantes 25,6 pés de comprimento, 17 pés de largura e 3,5 pés de espessura, com um peso estimado de 131 toneladas métricas. O transporte de blocos tão enormes em Puma Punku também tem sido objeto de considerável debate. A análise química indica que os blocos de arenito vermelho foram transportados morro acima de uma pedreira próxima ao lago Titicaca, a cerca de 10 quilômetros de distância. Já os blocos menores de andesito, usados para revestimento detalhado e esculturas intricadas, vieram de pedreiras a cerca de 90 quilômetros de distância. A incrível precisão do trabalho em pedra sugere a possibilidade de técnicas de produção pré-fabricada e em massa, tecnologias que parecem estar centenas de anos à frente das usadas pela civilização Tiwanaku. Esse conhecimento avançado levanta questões intrigantes sobre como uma civilização sem linguagem escrita e conhecimento da roda poderia produzir uma alvenaria de pedra tão avançada, destacando a possibilidade de que, semelhante a outros artefatos e construções antigas inexplicáveis, seres extraterrestres possam ter sido responsáveis pela sofisticada alvenaria de pedra e outras técnicas da história antiga que parecem impossíveis para a tecnologia da época. Qual é a sua opinião sobre uma raça alienígena avançada ter construído Puma Punku e outras estruturas antigas intricadamente projetadas? As abduções de Allagash. Em agosto de 1976, 4 homens, os irmãos Jack e Jim Weiner, juntamente com seus amigos Chuck Rack e Charlie Foltz, embarcaram em uma viagem de acampamento de 2 semanas na vasta selva de Allagash, no norte do Maine. Esta selva intocada, com paisagens deslumbrantes e isolamento remoto, proporcionou o cenário perfeito para a aventura e exploração. Na segunda noite, enquanto o grupo se reunia em volta da fogueira, Jim notou um objeto brilhante e peculiar pairando no céu. Ao contrário de qualquer estrela ou corpo celeste, essa luz durou cerca de 30 segundos antes de sumir de repente, deixando os homens atônitos. 2 noites depois, em 20 de agosto, o grupo pescava em um pequeno barco quando o misterioso objeto brilhante reapareceu. Chuck foi o primeiro a avistá-lo, e logo os outros também se fixaram nele. O objeto emitia uma luz intensa que lembrava o sol, lançando um brilho sinistro sobre a paisagem. Desesperado, Charlie tentou sinalizar o objeto usando um padrão SOS com uma lanterna. De modo alarmante, o objeto teria respondido projetando um poderoso feixe de luz que parecia seguir o barco enquanto eles remavam desesperadamente de volta à costa. Apesar de seus esforços para escapar, a próxima coisa que se lembraram foi de estar na costa, com o objeto brilhante tendo sumido. A fogueira deles, deixada acesa, estava completamente apagada, indicando que estiveram desaparecidos por várias horas. Exaustos mental e fisicamente, os homens decidiram se retirar para a noite. Nos próximos 6 dias, o grupo continuou com sua aventura selvagem, mas o misterioso objeto brilhante não reapareceu. Ao retornar para casa, eles contaram suas experiências perplexas para familiares e amigos, mas foram recebidos com ceticismo. Os anos passaram e, em 1988, Jack e Jim começaram a ter pesadelos assustadores. Nesses sonhos, eles se viam sentados nus em um banco, dominados por um sentimento inexplicável de medo.
Preocupado com a natureza recorrente dessas visões, Jim procurou o pesquisador de OVNIs, Ray Fowler, em busca de orientação e apoio, e os homens decidiram coletivamente se submeter à hipnose, participando de sessões separadas para garantir que não influenciariam as lembranças um do outro. Durante a hipnose, cada homem relembrou detalhes aterrorizantes de uma suposta abdução por seres extraterrestres em 1976, na qual teriam sido levados e examinados. Eles relataram que alienígenas coletaram amostras de pele e fluidos corporais durante um exame médico. Jack descreveu os alienígenas com características faciais assustadoras e distorcidas. Lembrou-se de ser tranquilizado por eles para não temer e seguir suas instruções. Em um relato arrepiante, Charlie transmitiu que o interior da nave espacial se assemelhava a um consultório médico estéril, onde ele sentiu um painel colocado sobre seu peito enquanto a pele era raspada de seu corpo. Chuck relatou ver um dispositivo prateado e elegante que parecia infligir dor em Charlie durante os procedimentos alienígenas. Após as sessões individuais, Ray Fowler reuniu os 4 homens e suas memórias se espelhavam umas nas outras. Eles fizeram testes de polígrafo para confirmar suas histórias, e todos passaram, corroborando suas alegações. Contudo, céticos como o Dr. William Cole questionaram a credibilidade de suas histórias, sugerindo que seus pesadelos e lembranças vívidas provavelmente foram influenciados por filmes e programas de televisão que retratam encontros alienígenas. Apesar do ceticismo, os homens mantiveram a crença de que uma abdução alienígena de fato ocorreu. O caso segue sem solução e misterioso até hoje. No entanto, em uma entrevista reveladora em 2016, Chuck Reck admitiu que a narrativa da abdução havia sido fabricada, motivada pelo potencial de ganho financeiro. Contudo, ele ainda afirmou que ele e seus colegas viram uma série de luzes estranhas durante o acampamento, deixando dúvidas sobre a veracidade de suas declarações. Alguns acreditam que foram intimidados a desmascarar suas próprias teorias por uma visita dos Homens de Preto. O que você acha disso? Os crânios de cristal. Os renomados crânios de cristal da antiga Mesoamérica têm cativado a imaginação e gerado considerável controvérsia por muitas décadas. Esses artefatos enigmáticos têm perplexado cientistas e arqueólogos por anos enquanto tentam desvendar os mistérios em torno de seus criadores, o período em que foram feitos e os métodos empregados em sua confecção. Em geral, crânios de cristal não são particularmente raros. Milhares deles são produzidos a cada ano em países como Brasil, China e Alemanha e podem ser comprados online de forma relativamente barata. Porém, cerca de 12 desses crânios são considerados únicos e estão em coleções privadas e públicas pelo mundo. Acredita-se que exista um 13º crânio igualmente único, mas seu paradeiro permanece desconhecido. Acredita-se que os crânios em questão se originam da Mesoamérica, especificamente de regiões que já foram parte de antigas civilizações. Eles vêm em vários estilos. Alguns são claros e finamente detalhados, enquanto outros são feitos de quartzo fumê ou colorido. Os tamanhos também variam. Alguns são do tamanho real e intricadamente esculpidos, enquanto outros são menores e menos detalhados. Devido ao conhecimento limitado sobre esses artefatos, alguns sugeriram uma conexão com alienígenas antigos. Defensores dessa teoria afirmam que os crânios possuem propriedades especiais de cura e psíquicas, funcionando como gravadores avançados que capturam energias e vibrações ao redor. Eles creem que esses crânios podem reproduzir eventos ou imagens associadas a quem os tocou, possivelmente guardando conhecimentos cruciais sobre nossa história antiga. É sabido que várias tribos nativas americanas compartilham narrativas sobre antigos crânios de cristal que eles acreditam terem sido deixados por seus primeiros ancestrais ou por visitantes extraterrestres. Essas lendas retratam os crânios como artefatos poderosos com propriedades místicas, contendo sabedoria, conhecimento e habilidades de cura. Porém, especialistas negaram essas alegações, dizendo que estudos revelam que os crânios em museus são falsos e foram esculpidos a partir de blocos de quartzo com marcas de ferramentas modernas, sugerindo que não poderiam ter sido feitos antes do século XIX. Essa conclusão está de acordo com as descobertas do estudo de um crânio falso do Museu Britânico em Londres, inicialmente atribuído aos astecas do México, mas que análises posteriores revelaram ser uma falsificação moderna.
Apesar do ceticismo dos especialistas, vale ressaltar que o cristal de quartzo não pode ser datado por carbono, então não há provas conclusivas de que os crânios são falsificações modernas, deixando em aberto a possibilidade da teoria dos antigos alienígenas ser verdadeira. O debate e o mistério sobre os crânios continuam. Há algo assustador neles, e o fato de que muitos podem ter centenas de anos faz você se perguntar como foram esculpidos. O Kelly, o encontro de Hopkinsville. Agora isso é estranho. Na noite de 21 de agosto de 1955, Billy Ray Taylor da Pensilvânia visitava a família Sutton no Kentucky. A casa alugada pela família Sutton era uma fazenda rural próxima às cidades de Kelly e Hopkinsville, no condado de Christian, Kentucky. 11 pessoas, incluindo as crianças de ambas as famílias, estavam na casa naquela noite. Como a fazenda Sutton não tinha água corrente, Billy Ray Taylor saiu para a bomba de água para beber por volta das 7 da noite. Enquanto estava do lado de fora, ele viu luzes estranhas no céu a oeste, que acreditava serem de uma nave incomum. Ele descreveu como sendo em forma de disco, com luzes em seu lado que exibiam todas as cores do arco-íris. Animado, ele voltou para casa para compartilhar sua visão de um disco voador, mas ninguém acreditou nele. Acharam que ele ficou muito animado após ver uma estrela cadente brilhante. Por volta das 8 da noite, as famílias começaram a ouvir ruídos estranhos e inexplicáveis do lado de fora. O cachorro do Sutton, que estava no quintal, começou a latir alto, antes de se esconder embaixo da casa até o dia seguinte. Alguns minutos depois, Bill Ray Taylor e Alma Lucky Sutton saíram com suas armas e afirmaram ver uma criatura estranha emergir das árvores próximas. Quando a criatura se aproximou a 20 pés, os dois homens começaram a atirar nela com uma espingarda e um rifle calibre 22. Eles relataram um som similar a balas chacoalhando em um tambor metálico, e a criatura inverteu sua posição e desapareceu na escuridão. Pensando que feriram a criatura, Lucky e Solomon saíram em busca dela. Quando os homens saíram da varanda, viram uma das criaturas empoleirada em um toldo. Atiraram nela novamente, derrubando-a do telhado. Novamente ouviram um chocalho, mas a criatura parecia ilesa. Lucky e Solomon voltaram para casa, claramente abalados. Minutos depois, o irmão de Lucky, J.C. Sutton, relatou ter visto uma criatura semelhante aparecendo na janela da casa. J.C. e Solomon atiraram na criatura, quebrando a janela. Ela virou e fugiu mais uma vez. Ouvia-se as criaturas correndo e arranhando o chão como se quisessem romper. Nas horas seguintes, testemunhas relataram que as criaturas se aproximaram da casa repetidamente, surgindo na porta e janelas de forma quase lúdica, sendo alvejadas a cada aparição. As testemunhas não tinham certeza de quantas criaturas havia, exceto por um avistamento de 2 ao mesmo tempo. Os demais avistamentos eram individuais. As criaturas flutuantes tinham pernas atrofiadas quase inúteis e se impulsionavam com um curioso movimento de balanço do quadril, direcionando-se com os braços. Eles relataram na delegacia de Hopkinsville que pequenos alienígenas estavam atacando sua fazenda. Alma Sutton e Billy Ray Taylor disseram que atiraram em silhuetas baixas e escuras, que apareceram nas portas e janelas por quase 4 horas. O jornal local, o Kentucky New Era, pegou a história e relatou um número exagerado de criaturas, dizendo que havia entre 12 e 15 delas. Para lidar com a situação, a polícia local, incluindo a polícia da cidade, patrulheiros estaduais e a polícia militar do Fort Campbell próximo, vasculharam a fazenda Sutton, mas não encontraram evidências das criaturas, apenas janelas quebradas e buracos de bala. Os Taylors e os Suttons, famílias de trabalhadores de carnaval, deixaram suas casas repentinamente após alegarem que criaturas misteriosas haviam retornado por volta das 3:30 da manhã, segundo relatos de vizinhos aos oficiais que investigavam o caso. As alegações das famílias foram amplamente noticiadas na mídia local e nacional, mas inicialmente os artigos não mencionavam pequenos homens verdes, detalhe que foi adicionado depois. As criaturas foram descritas com tamanho entre 2 a 4 pés, grandes orelhas pontudas, garras nas mãos, olhos amarelos brilhantes e pernas finas.
O incidente agora é frequentemente caracterizado como uma farsa complexa, ou mais generosamente, como uma situação em que o grupo, assustado por uma chuva de meteoros e talvez intoxicado, percebeu erroneamente um par de grandes corujas com chifres, comuns na área, como uma ameaça extraterrestre. Apesar da rejeição dos especialistas, as famílias envolvidas acharam a experiência tão perturbadora que deixaram a área, tornando o incidente de Kelly Hopkinsville um dos encontros alienígenas potenciais mais famosos da história. O incidente não só capturou a imaginação do público, mas também inspirou escritores e cineastas, especialmente Steven Spielberg, que queria criar um filme baseado nele. Inicialmente, o filme se chamava Night Skies e focaria em uma família de fazendeiros sitiada por alienígenas malignos. Nessa história, uma criança faria amizade com um alienígena gentil, diferente dos demais. No final, o projeto não se concretizou e evoluiu para 2 filmes distintos, E.T. e Poltergeist. Esses conceitos se entrelaçariam depois quando Spielberg produziu Gremlins. O que você acha dessa história? Você acredita que era verdade ou acha que foi uma farsa? A noção de fazendas remotas americanas sendo visitadas por OVNIs e alienígenas não é nova, e são essas histórias que acho especialmente assustadoras. Obrigado por assistir e continue acompanhando. Até a próxima!